você falou aí de uma questão, a gente entrou num tema e a gente não explicou, né, para quem está ouvindo aqui, do fato gerador, né? O imposto, né, o tributo sobre aí o consumo, que você falou agora, né, por exemplo, né, usando isso como exemplo, uma venda de mercadoria, prestação de serviço, ele no termo legal, assim, para os olhos do fisco, né, dos órgãos, ele começa no fato gerador, né? Sim. O que é o fato gerador, né? Qual que é o fato gerador de um produto, um fato gerador de um serviço? Sim. Então, o fato gerador é o que faz nascer ali a obrigação tributária. O fato de eu ter um carro é o fato gerador de pagamento do IPVA. O fato de ter uma casa, um imóvel, é o fato gerador do IPTU. O fato gerador é o que faz nascer a obrigação tributária. A obrigação de pagar o tributo. Exato. Que são impostos, taxas ou contribuições. Exato. Né? Então, se eu tenho renda, né, se eu ofiro renda, eu tenho que pagar imposto sobre a renda. Esse é o primeiro gatilho, né? Aquilo que faz nascer aquela obrigação. É um dos principais termos, apesar de não ser só ele. Você tem outras conjugações que precisam ter, né? O fato de eu ter o carro me faz pagar IPVA. Mas eu só tenho que pagar o IPVA a partir do ano que eu tenho aquele determinado carro. Então, o imposto não retroage, né? Se eu não tinha ano passado, eu não tinha que pagar IPVA ano passado. Se eu tenho esse ano eu tenho que pagar imposto. Então, tem... Lembrando que se você comprar um carro que está com IPVA atrasado, o dono anterior não pagou, você está assumindo a despesa aí. Né? Você está adquirindo aquele com bem... dívida passada. Com um presentinho. Com fato gerador passado. Com fato gerador. Porque e como é o novo dono, vai ter que pagar. Vai ter que pagar. E também, assim, né, o fato de eu ter um carro aqui em Minas Gerais não me obriga a pagar o IPVA do Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Então, são a conjugação desses itens que faz nascer o que a gente chama da obrigação tributária plena, né? De que eu realmente tenho que pagar. Mas e no produto? Qual é o fato gerador? Em um produto. Em um produto. O fato gerador num produto, se eu circular esse produto, é o ICMS, que é pela circulação da mercadoria, né? Isso. Inclusive, em termos legais da nossa lei, o fato de eu migrar de uma matriz para uma filial, de uma filial para uma outra filial, de filial para uma matriz, é obrigação do ICMS. Apesar do... Aí você vê, né? Eu tenho isso na lei e tenho um entendimento jurídico que discorda disso, né? Que só fala que eu só tenho que pagar o ICMS quando eu efetivamente transfiro aquela mercadoria para um terceiro. De posse para o terceiro. Exato, quando eu tenho uma relação comercial. Então, aí eu tenho dois entendimentos. A lei está falando alguma coisa e o judiciário está falando... E o pior ainda é quando transfere entre estados, né? Aí Deus nos acuda, aí né? complica. Mas isso, a circulação daquela mercadoria é ICMS. O fato gerador do ICMS. Que é um imposto estadual. Que é um imposto estadual. E eu tenho, se eu for uma indústria, o fato de transformar, de industrializar uma mercadoria vai me fazer pagar o IPI. O IPI também. E aí, o fato de eu pagar IPI não descaracteriza o pagamento do ICMS. Então, eu pago o IPI e pago o ICMS também. Como eu estou oferindo faturamento, ou seja, estou fazendo uma operação mercantil, vai me fazer pagar as contribuições sociais, PIS e COFINS. Né? Então, isso também vai estar incidindo sobre esse faturamento, sobre essa venda. Essa venda. Efetivamente. E no serviço? Qual é o fato gerador do serviço? Esse é interessante, né? No serviço, o imposto sobre serviço. O detalhe do imposto sobre serviço é que ele tem quais são os serviços que vão sofrer a tributação. Então, se aquele serviço não está listado, ele não sofre a tributação. Em tese, não é se ele não está listado no rol de serviços tributáveis pelo ISS, a Lei 116, né, de 2002. 116, 2002. Agora... 2002 ou 2003, né? Acho que é de 2002.
Fiquei em dúvida agora também. também Mas é a fiquei. 116, a Lei Federal 116, Lei Complementar 116 de Exato. 2002, só me engano. Lá tem um rol, né, de lista de serviços, né, que são tributáveis pelo ISS, e se enquadrar naquela lista tem a incidência de ISS. E o fato gerador? A prestação de serviço. A prestação efetiva do serviço. Então, prestou o serviço... Tem que fazer o recolhimento que fazer o recolhimento. E muitas pessoas, ou empresários, eles têm a dúvida do seguinte sentido, né? Mas eu ainda não recebi, né? Eu ainda não recebi pelo serviço, prestei o serviço e dei 90 dias para receber. 90 dias é muito, né? Mas vamos lá, dei 30, 60, 90, dividir em X parcelas, não importa. Isso é financeiro. Isso. Se você prestou o serviço, você tem que emitir a nota integral naquele mês de serviço prestado. Exato. E no mês seguinte, na data de recolhimento, geralmente dia 5, né? Depende do prefeitura, 5 a 10 geralmente, tem que recolher o ISS.